e trabalhei no departamento pessoal da prefeitura. Fiz muitos amigos, grandes amigos, em todos os lugares por onde eu passei. E depois, quando o doutor Paulo Rogério foi secretário de saúde, ele me convidou para trabalhar com ele na Secretaria de Saúde. E aí veio o meu encanto pela saúde. Veio o meu encanto em trabalhar com o povo mais próximo. Porque quando você trabalha numa tributação e numa tesouraria, o seu contato com o povo é muito restrito, né? É mais, na tesouraria era pagamento de cheque, de empresas, disso e daqui. E na saúde, não. Saúde, você tinha contato direto com o povo, contato direto com a necessidade do povo. E aí eu fiquei ali um tempo com o doutor Paulo Rogério sendo secretária dele. Um grande médico, um grande secretário. E depois eu fui trabalhar na epidemiologia. E aí, Betinho, eu fui trabalhar na epidemiologia quando começaram a surgir os primeiros casos de HIV em Miracema. E era uma doença muito nova, principalmente no interior. E a gente não tinha muito com que lidar com aquilo. Na época existia só um medicamento, que era o AZT, que chama Zidovudina, e você estava perto da morte o tempo todo. E aquilo começou a me incomodar, de não saber como lidar com aquelas pessoas, que tipo de conforto eu poderia dar àquelas pessoas. Foi quando eu disse para minha mãe e para o meu pai que eu queria fazer psicologia, porque eu queria entender mais o sentimento daquela pessoa, né, e poder ajudar de alguma forma. E aí o meu pai foi muito curto e grosso e disse: eu te dou casa e comida, agora a sua faculdade eu não tenho como pagar. Aí eu disse para ele: então tá, então me deixa ir, que a minha faculdade eu vou pagar. Tirei uma licença sem vencimento da prefeitura e fui para Niterói trabalhar na Depla Material Fotográfico. Com 15 dias eu consegui um emprego, paguei a minha faculdade de psicologia, fiz a minha faculdade e voltei. Mas quando eu fiz a faculdade, eu fui trabalhar no Hospital Psiquiátrico Jurujuba, em Niterói. Então a minha ideia já tinha se voltado para um outro, para um outro viés da psicologia, que eram pacientes psiquiátricos. E aí eu voltei para assumir o município, né? A minha licença terminou. E aí, na época, quem estava na secretaria era o seu Roberto Freitas. Falei: seu Roberto, eu estou voltando para assumir, eu estava de licença sem vencimento. Ele virou para mim e falou assim: vai trabalhar na epidemiologia. Eu falei: mas eu fiz psicologia, né? Então, o que Deus prepara para a gente, Ele te dá. Se eu sair para trabalhar, para fazer psicologia, para trabalhar com pacientes de HIV, o propósito de Deus para mim foi voltar para o mesmo lugar. E aí lá eu fiquei 20 anos, trabalhando com pacientes de tuberculose, HIV, hanseníase. E não é trabalhar a doença em si, você trabalha a família toda. Porque é uma doença que não tem cura, mas que hoje tem um tratamento de ponta, mas é uma doença que ela é muito rotulada, é muito discriminada. Então, o tempo todo, você trabalhava com a família. E aí, bom, 20 anos, eu na epidemiologia, eu quero deixar aqui registrado, nunca tive cargo comissionado, eu sempre tive hora extra. Por que hora extra? Porque eu ficava 24 horas à disposição da epidemiologia. Se houvesse um caso de estupro, de um estupro de criança ou de qualquer outra pessoa, que fosse qualquer horário, eu teria que ir lá atender, medicar, notificar, informar e fazer todo o trâmite. Então, praticamente, eu ficava 24 horas à disposição da epidemiologia. Mas governo nenhum eu tive cargo. E governo nenhum me tirou da epidemiologia. Todos os governos que passaram permaneceram comigo lá. Por incrível que pareça, o governo que me tirou da epidemiologia foi o governo com quem eu fui eleita, a vereadora. Porque ele achou que eu poderia, não sei o que passou na cabeça dele, né? Porque eu lido com gente, porque eu não lido com animal, eu lido com gente. E aí, ele, quando eu pedi algumas coisas para a epidemiologia, para os pacientes, e eu vi que eu não era atendida, e eu estava incomodando,
ele me tirou da frente da epidemiologia. Essa é a Alessandra Freire, que tem uma sensibilidade de ouvir o outro, de saber colocar-se no lugar do outro, saber estar na dor do outro. A gente só consegue entender o outro se você se colocar no lugar dele. Mas não é se colocar no sentido de que assim, ele está passando fome. Não. Senta na sua mesa e imagina você não tendo a comida. Senta na sua mesa e imagina você não tendo o remédio. Então, não é simplesmente ficar do lado de cá olhando sem se colocar sentado no lugar do outro. Essa é a Maria Alessandra Leite Freire. Eu só não posso deixar de falar que eu tenho 2 filhas, sou casada, uma de 16, uma de 14, e que, graças a Deus, conseguem também ter essa mesma sensibilidade que minha, tá sempre se colocando no lugar do outro. Eu vou dizer a você o que eu digo em todos os lugares que eu vou e todas as pessoas com quem eu converso. Eu não deitei para dormir e abrir o olho dizendo, quero ser prefeita. Não. Não existia essa pretensão, nem essa vaidade na minha vida. O sistema foi me conduzindo de uma tal forma que seria uma covardia minha ver o que está acontecendo com o nosso município, uma covardia minha ser oposição durante 3 anos e meio e não fazer nada para mudar essa história. Então, a Alessandra não acordou com a vaidade de querer, eu quero brincar de ser prefeita. Hoje, Miracema não permite mais uma brincadeira de ser prefeito e de política. Hoje, Miracema precisa de responsabilidade com o povo. E é isso que eu não estou vendo na atual gestão. Então, por isso a Alessandra Freire se levantou. E aí eu vou te dizer o dia certo quando isso aconteceu, porque nós procuramos outras pessoas para que viesse como oposição e pessoas que estavam se colocando como oposição e que de repente viraram situação, né? E eu aprendi uma coisa, a minha palavra ela é dada uma vez só, nada faz com que eu mude, porque quando eu digo não, é não. Então essas outras pessoas, que não cabe a mim eticamente dizer quem é, decidiram voltar para a oposição, para a situação. Eu não. Eu me mantive e vou até o fim no meu objetivo. Eu cheguei um dia do meu trabalho e a minha filha, de 16 anos, estava chorando. A gente sentada à mesa almoçando, e eu contei isso na rádio uma vez, chorando. E eu falei, Isadora, o que houve com você? O que está acontecendo? Ela falou, mãe, teve uma senhora aqui chorando que não tinha o que dar de comer a família dela. Ela tinha um filho, 3 filhos, e não tinha nada para eles almoçarem naquele momento. E aí, é o que eu falo, a minha filha se colocou no lugar daquela família e quando ela sentou à mesa e tinha o que comer, ela começou a chorar. E aí eu bati na mesa e virei para o meu marido e falei para ele, eu vou ser candidata a prefeita dessa cidade. Ele ainda riu para mim e falou, você está brincando? Eu falei, eu não estou brincando. Isso não é uma brincadeira. Então você se prepara, porque eu vou dar o meu sangue, a minha vida, sol a sol, noite e chuva, para mostrar ao povo de Miracema que ele tem opção de escolha, de avaliar o que ele tem e o que ele pode ter. Então foi... Quais as ações serão tomadas nos primeiros 100 dias de sua gestão? Pois é, isso é complicado, né? A gente... Bom, primeiro eu quero explicar uma outra coisa. Eu sou vereadora, eu tirei licença sem vencimento por 60 dias. Fui muito julgada por várias pessoas, dizendo, ela abandonou o mandato, ela largou o mandato, ela está recebendo, mas não está... Não, eu não larguei o meu mandato, eu tirei uma licença sem vencimento, porque dinheiro público é responsabilidade. E nós precisamos ter responsabilidade com dinheiro público. Então não adiantava eu ficar na Câmara e no meu horário
de estar lá ou de estar cobrando, eu estar na rua pedindo voto ao povo. Eu não ia fazer, não é da minha essência, como eu digo, fazer esse tipo de coisa. Então, eu tirei uma licença sem vencimento. Agora, estando lá dentro, eu já sabia de muitas dificuldades que o município está passando. O Tribunal de Contas, na última prestação de contas que ele mandou, ele já mandou um considerando para o prefeito, informando a ele que ele já estava ultrapassando o teto, já tinha ultrapassado o teto de pessoal, de contratação de pessoal. Então, ele já estava gastando além do que ele podia gastar. Ele também informou que tinha outros gastos absurdos, porque o Tribunal de Contas, ele manda para você dizendo, considerando que os gastos com o pessoal está acima do limite, considerando que... Então, a gente sabe que existiam gastos absurdos. Eu sei, porque eu estava dentro da Câmara e eu sei. E a gente tem um gasto de 320 mil mês de um contrato de uma empresa particular para coletar lixo. E a cidade está suja. Então, vão ser 100 dias de luta. De muita luta. Agora, digo a vocês, como eu digo em todos os lugares, nunca fugi de luta nenhuma que venha para mim. Não tem medo de enfrentar luta nenhuma, pois estou enfrentando uma luta de um tostão contra 1 milhão. E não vai ser os 100 dias que vai fazer com que eu fuja de nada. Agora, responsabilidade com dinheiro público, isso o povo de Miracema pode ter certeza que eu terei. Eles serão gastos e serão mostrados ao povo onde estão sendo gastos. Seguinte, como a candidata vê a situação financeira do município no momento e também a renda per capita do município de Miracema, que a senhora já começou até a falar sobre isso. É uma renda per capita baixa, né? A gente não posso deixar de dizer que o atual governo não gerou um emprego, não trouxe uma empresa para dentro de Miracema, não incentivou ninguém. Nós temos 2 polos industriais, né? O lá da Avenida Samel, que tem o nome de um prefeito, que é o Barroso, Monteiro de Barros. Olavo Monteiro de Barros, né? Que é o nome na Avenida Samel. E eu tive visitando lá a olaria, eu tive visitando a fábrica de papel e ouvi coisas absurdas de faltas de incentivo para essas empresas. Então, a gente não pode esquecer, todo mundo fala assim, Miracema ninguém traz. Não traz porque não há incentivo. Agora, a gente precisa também, e eu percebo, a gente precisa preparar o nosso povo para que a gente traga indústria e empresas para Miracema. Não adianta você trazer um curso particular num prédio público. Não preciso dizer o que é, mas a gente tem um prédio público como um curso particular. Agora, vamos trazer curso, vamos saber qual é a especialidade, qual é a demanda do nosso povo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive conversando com pessoas que têm lanchonete e perguntando a elas qual a dificuldade delas de empregabilidade. E elas disseram para mim, Alessandra, muitas vezes eu não tenho chapeiro. Ora, chapeiro é uma profissão complicada, porque a pessoa pede a carne mal passada, bem passada, ao ponto, né? Não é isso? Então, você tem que ter todo um controle daquilo ali. Então, é uma profissão. Então, por que não trazer um curso de chapeiro para estar atendendo as lanchonetes e esse próprio pessoa que faz o curso depois abre uma portinha na casa dele e vai dar um outro emprego? A gente não tem que pensar grande. Eu falo muito com as pessoas. Eu não vou vender castelo para entregar caverna a Miracema, porque nós estamos recebendo uma caverna. Porque foi feito um castelo. Agora nós estamos recebendo uma caverna. Eu não vou fazer isso com o povo de Miracema. Ele não merece isso. Então a gente precisa pensar grande, mas com pequenos trabalhos para que a gente possa chegar lá. Ninguém consegue dar um passo, subir 2 passos de cada vez.
A gente tem que subir um de cada vez. Então, é primeiro entender qual é a demanda do nosso povo, qual é a aptidão do nosso povo, qual é a especialidade, o que o nosso povo quer. Eu quero já adiantando, né, porque aí eu falo muito, vocês me interrompam. É um governo participativo, não desmerecendo os homens que estão, nem desmerecendo aos homens que nos ouçam, mas a mulher, como diz o pastor Cláudio Duarte, ela abre várias caixas ao mesmo tempo. O homem, quando ele resolve abrir uma, ele abre só uma. O Betinho, por exemplo, só abriu agora de pergunta. Né, Betinho? Pois é, ele só está pensando o que ele vai me perguntar. Né? Ou então abre a de futebol. Ou então abre... Não, a mulher não. Ela liga o fogão, ela bota a máquina lavar para passar, ela chama o filho, ela bota para o colégio. Então é diferente. A sensibilidade feminina, ela é diferenciada. Então a gente quer fazer um governo participativo, chamar as empresas, chamar as indústrias, chamar o povo. Não adianta eu chegar aqui e pegar um parque e colocar aqui no Demétrio um parque. Mas eu perguntei ao povo se ele queria um parque ali, ou se ele queria que eu trouxesse um curso de computador para os adolescentes de manhã fazer e à tarde para o colégio. Então é a comunidade, são eles que sabem o que eles querem. Eu só vou estar lá com a caneta para dizer isso pode, isso não pode. Mas quem vai decidir o melhor para o povo são eles. Não sou eu. Eu sei o que é melhor para mim, dentro da minha casa, como eles sabem o que é melhor para eles dentro da casa deles. Saúde, educação, segurança, saneamento básico, cultura, turismo e lazer. Sabemos dos desafios de um prefeito para manter uma gestão saudável e sanar os problemas de cada setor. Candidata, quais os seus planos de governo para estas pastas? O Betinho, Nicelso, o desafio é grande, né? A gente não pode negar isso. Mas eu quero uma educação igualitária, uma educação aberta e uma educação inclusiva, né? Uma saúde humanizada. O que é uma saúde humanizada? É uma saúde... Eu digo sempre isso. Ninguém bate na porta da Secretaria de Saúde para comprar uma bala ou porque quer um doce. Ele vai para uma Secretaria de Saúde porque ele está precisando de alguma coisa. Então a gente precisa de uma saúde humanizada, uma saúde de verdade. Não é enganar, nem empurrar com a barriga o cidadão. Volta depois, volta daqui a 30 dias, volta daqui a 60 dias. É um desafio muito grande, a gente sabe disso, mas a gente precisa humanizar. Eu falo muito no meu governo que a gente precisa usar uma palavra chamada resgate. A gente precisa resgatar a dignidade do nosso povo em todos os setores, né? Uma educação aberta e inclusiva, eu digo disso com a família, porque às vezes o aluno ele tem um problema na escola, mas a gente precisa saber qual é o problema dessa família para que aquele aluno esteja apresentando aquele problema na escola. Então a gente precisa, não é de uma ação de assistência social, a gente precisa de uma ação social junto com aquela família para entender o problema daquele adolescente, para que da porta da escola para fora aquilo não piore. Então é uma junção de todas as secretarias, né? Elas têm que se falar, elas têm que conversar, elas têm que se entender. E um outro desafio que é muito maior chama-se cultura. A nossa cultura, ela foi perdida. Miracema é uma cidade acolhedora. Miracema é uma cidade que gosta de receber as pessoas e sabe receber. Então, é um desafio, né? Eu tenho um sonho e vou realizar, se eleita for, é um calendário cultural. Eu, quando estava trabalhando na epidemiologia e que ia para alguns cursos, quando a gente chegava no hotel, tinha um calendário. Então, por exemplo, 8 de agosto, no Rio, você tem isso na Lapa. Dia 10 de agosto, você tem isso em tal bairro. Então, a gente criar um calendário cultural forte, circuito da cachaça, nós temos aqui o ciclismo, nós temos o pessoal do cavalo, a noite country, que era uma coisa
todo mundo ia caráter para a rua, todo mundo ia com vigor, com vontade, e o povo vinha para Miracema. Esse viver cantando, você lembra bem, um dos meus pedidos enquanto vereadora, porque eu acho que ele não tem que ficar na Praça Dona Emelinda, ele tem que rodar a cidade toda, né? Nós temos cantores, nós temos pessoas com grandes aptidões em cultura no nosso município para serem aproveitadas. Então ele tem que rodar, ele tem que ir para os distritos. Nós temos flores, venda das flores. A gente pode fazer uma mini Dona Eusébia em venda das flores, tem um clima ótimo. Então a gente tem que ter visão, a gente tem que fazer coisa com vontade, perceber a realidade do município e buscar. É esse os meus objetivos. Se eu ficar aqui falando, 1 hora vai ser muito pouco, né? Mas volto a dizer, nós não vamos vender castelo e entregar caverna. Todos os nossos objetivos são possíveis de ser feitos. Só precisa ter vontade. Olha, nós estamos também transmitindo aqui ao vivo, né, numa live, o candidato a vice também, e nós queremos esclarecer, né, Betinho, que os candidatos a vice não estão participando da entrevista, eles estão só acompanhando, as regras valem para todos os candidatos, nós só conversaremos com os candidatos a prefeito, né, de acordo com as regras aí das entrevistas. Candidata, a senhora já tocou no assunto aí do social. Quais as propostas da candidata no que se refere à geração de trabalho e renda, que a senhora já tocou um pouquinho, e focando na inclusão também social? Bom, uma das minhas frustrações enquanto vereadora foi quando eu pedi que voltasse com o PAIF de Miracema. Ele tem lá um maquinário de padaria, de costureira, de cabeleireiro. E eu penso que a gente precisa dar a vara para as pessoas pescarem o seu peixe. Ninguém quer ficar na porta da assistência social, Betinho, pedindo uma cesta básica. Ele quer entrar no supermercado e comprar a comida dele. Então, se eu ponho cursos de cabeleireiro, de padeiro, de manicure, então ele bota uma plaquinha na porta da casa dele, faça o cabelo. Todo dia tem um lá querendo fazer uma escova, fazer uma sobrancelha, ele vai ganhar 20, 25 reais e vai comprar o pão, o leite e a carne dele de cada dia. Então foi esse o meu objetivo quando eu pedi para voltar com o PAIF. A gente teve o SEMIA em Miracema. Quantos adolescentes aí hoje se encaminharam, né? Tinha curso de serralheiro, tinha curso... Então é isso que a gente precisa pensar, né? A inclusão vai ser dessa forma, dando esses tipos de cursos profissionalizantes para que ele busque o caminho dele nas empresas, nas indústrias e até abra um espaço para eles, na casa dele, na garagem dele, na porta, para que eles tenham o sustento dele. Porque a gente não pode esquecer, né, que prefeitura não é cabide de emprego. A prefeitura ela não dá conta de empregar todo mundo. Nós temos aqui 27 mil habitantes. Como é que nós vamos botar 27 mil habitantes dentro de uma prefeitura pobre? A nossa prefeitura é pobre. Então a gente precisa dar condição às pessoas de buscarem oportunidade, de criarem as suas oportunidades. E a única forma que o governo tem de ajudar essas pessoas são trazendo esses cursos. E aí eu te pergunto, qual curso foi trazido por essa atual gestão? Nesse nível, em Miracema? Eu não conheço. Eu não vi. A não ser eu e o meu vice fomos visitar a criança de 2 anos com os dentinhos todos podres da frente. Com 3 anos, os dentinhos todos podres. A gente tinha aplicação de flúor nas escolas. A gente tinha remédio, dava remédio de vermes nas escolas, vermífico. Por causa de piolho, por causa de sarna, por causa disso tudo, né? E uma educação inclusiva, Betinho, quando eu falo isso, eu não vou falar no total, quando uma criança vai para o colégio de chinelo e a outra vai de tênis, quando uma criança vai para o colégio com uma mochila e um estojo e a outra leva uma sacola, isso para mim não é inclusão. Ali é o espaço de igualdade. Então, você lembra que já foi feito no município. Eu estou falando isso porque eu sou funcionária pública, eu tenho 30 anos e eu passei por várias gestões. Então, tudo que eu vivi de bom em cada gestão, eu vou trazer para a minha gestão. E a criança, ela tinha do tênis, a mochila, o material escolar.
Então, ali ela disputava de igual para igual com as outras. Porque você sabe que quando uma criança vai de chinelo e uma vai de sandalinha para o colégio, ela chega em casa e fala para o pai, eu quero uma igual da minha colega. E muitas vezes o pai não tem como comprar. Então, a igualdade começa ali. A oportunidade começa ali, de buscar os seus objetivos. Perfeito. Bom, estamos entrevistando hoje a candidata a prefeito de Miracema, Alessandra Freire, que vem com o número 35 pelo Partido da Mulher Brasileira. ICMS, IPTU, TIP, que é a taxa de iluminação pública. Quais as propostas da candidata em relação ao pagamento dessas taxas que os munícipes estão sempre reclamando? Bom, ICMS é do Estado, né? E a gente hoje tem o ICMS do Estado e também o ICMS verde. Não posso deixar de acrescentar que a compra do outro parque ecológico foi através de um pedido meu e do deputado André Correia, e o caminhão de coleta seletiva. Isso acrescentou muito o ICMS verde do município, né? E assim, essa lei foi criada em 2016, com a maioria dos vereadores que lá estavam, que estão hoje, aonde houve esse aumento absurdo. Abrir mão de receita, eu, enquanto prefeita, não posso, mas a gente pode buscar alternativas. Isso eu não abro mão de buscar alternativas, de talvez parcelar, né, de dividir em várias vezes, buscar uma alternativa, porque a gente sabe que isso dificultou muito o nosso comércio. Muitas lojas se fecharam, pessoas perderam o emprego, e além da pandemia que veio. Então, foram duas situações complicadíssimas no nosso município, que foram o aumento dessas taxas, né? Apareceu também a taxa de lixo. E aí a gente vê que taxa de lixo é essa, que o lixo não é recolhido, que não é limpo, que não é feito, e você paga uma empresa 320 mil mês para recolher lixo, e apresenta uma taxa de lixo. Quer dizer, é uma coisa sem muita coerência. Então, o que eu posso dizer é que eu vou dar o meu maior e melhor para tentar ajudar essas pessoas do município, essas pessoas que empregam, essas pessoas que têm lá seus funcionários, que têm lá a sua equipe, para que a gente possa arrumar um jeito de estar ajudando eles a manter esses funcionários em função desse valor alto que foi colocado. Candidata, 87 nas eleições 2020. Vamos lá. Caso seja eleita, qual critério há à escolha do seu secretariado? Nicelso. Eu hoje fico muito tranquila em dizer que acordo político não existe comigo. Eu tenho 32 vereadores, tenho 3 partidos, venho trabalhando a minha campanha de um tostão contra 1 milhão, sem acordo com ninguém. Porque a gente sabe que a maioria desses cargos, eles são trocados em acordos. E eu não tenho troca com ninguém. Os cargos serão, pessoas ocuparão cargos que tenham competência. Quero privilegiar funcionários com competência, porque sou funcionária. E sei que existe funcionários com boa vontade e competência. E terei também pessoas que caminharam comigo com competência. Agora, todo mundo na vida tem prazo de validade. Secretário também terão prazo de validade. Eles têm que dizer por que vieram e por que estão ali. Eu não vou brincar de fazer política. Eu não vou brincar porque eu estou brincando com o povo. Brincar de fazer política hoje é brincar com o povo, é brincar com a saúde de alguém, é brincar com o emprego de alguém, é brincar com a educação de alguém. Então eu não vou brincar. Se ele veio, tem o prazo dele, e ele não me apresenta o que eu espero,
eu vou agradecer a colaboração e vou trocar. Quando você não tem acordo, você tem a tranquilidade para administrar. E essa tranquilidade eu estou tendo desde o primeiro dia que eu lancei a minha candidatura. Mais Miracema e menos governo. Mais Miracema e menos governo. Eu não faço negócio. Eu vejo hoje a prefeitura como um negócio. Eu não faço. É o que eu disse aqui. Eu não tenho negócio com ninguém. Eu tenho a Alessandra Freire, eu tenho o meu vice e tenho uma equipe de vereadores que me acompanham. Então, a Alessandra vai fazer uma gestão com responsabilidade com o dinheiro público. Uma transparência de 3 em 3 meses. A Alessandra vai fazer transparência. Chegou tanto, está aqui, povo de Miracema, aonde está sendo aplicado, vocês podem ir lá e verificar. Eu vou dar um exemplo, o período que eu estava vereadora. A atual gestão disse que tinha alugado 5 respiradores. Eu fui ao hospital e vi os respiradores. Eu pedi o contrato de aluguel, por quanto ele alugou, por o valor e por quantos meses. Eu não recebi. Ninguém sabe de onde foi alugado, quanto está pagando e se pagou. Então, não vai ter isso. Quando a Alessandra vier na rádio e disser para o povo de Miracema, nós recebemos 1 milhão, nós recebemos 500 mil, ele vai ser aplicado aqui. E vocês podem lá verificar que ele vai ser aplicado lá. Uma das coisas mais importantes, eu quero um levantamento de todas as ruas de Miracema sem calçamento, sem rede de esgoto e sem rede de água. Para que a gente faça eu falo muito isso, uma organização e um planejamento. Não é oba-oba. Vamos fazer aqui porque o vereador pediu, vamos fazer lá porque o vereador pediu. É um planejamento. Se o governo mandou 300 mil para calçamento, vamos fazer um planejamento. Dá para calçar quantas ruas? Dá para resolver quantas ruas? Nós tivemos aí agora essa rede de esgoto que está enterrada e que ninguém sabe o que vai ser disso. Destruiu a cidade, nada foi dado continuidade nessa atual gestão. Então não pode ser assim, né? Porque um começou, o outro não termina. Eu não tenho vaidade, Betinho. Eu tenho vontade. Eu não quero poder. Eu quero poder fazer para o povo. Essa é a minha vaidade. A Alessandra, prefeita... Não. Eu quero poder ser prefeita para poder fazer para o povo. E para o povo que precisa. Porque a gente sabe que tem muita gente que precisa. Bom, então eu vou contar para vocês. Miracema foi criada por uma mulher, Dona Ermelinda. E vai ser governada pela primeira vez por uma mulher, Alessandra Freire. A Alessandra tem um coração imenso. A Alessandra quer e vai ser a melhor prefeita da história de Miracema. E os vereadores que comigo estão não são vereadores nenhum de mandato, nenhum que já estiveram lá e querem voltar. São vereadores que pensam e prezam pela mesma coisa que eu, o bem de Miracema. A Alessandra quer mostrar que a mulher, ela pode estar onde ela quiser. A gente precisa acabar com esse machismo de dizer que o lugar de mulher é na cozinha, é no fogão, é lavando roupa, é cuidando de filho. Lugar de mulher é na política, sim. Lugar de mulher é fazer o bem, sim. Lugar de mulher é ser prefeita, sim. Então é por isso que eu tenho força, coragem, determinação. Porque aqui tem gente cuidando da gente. Candidata Alessandra Freire, e
também o vice-prefeito, candidato Marcos Matozinho Bombeiro. Boa sorte para vocês. Muito obrigada. Um prazer recebê-los aqui. Obrigada a todos os ouvintes da rádio. Obrigado à rádio pela democracia, né? A gente vive num país democrático. A gente vive num país onde a gente pode se expressar sem ofender, sem atacar, sem denegrir a imagem de ninguém. A gente já está vindo aí de uma política onde tem governador preso, presidente preso, vereador preso, prefeito preso. Mas ainda existe uma luz no fim do túnel. Existem pessoas querendo política de verdade. Política do bem. E é essa política que a gente vai mostrar.